Bom, pessoal, continuando então, exatamente onde paramos, vamos para esse exercício. Determine o valor de k em cada expressão. Nessa primeira expressão, nós temos log de k na base 3 igual a 4. O k é o logaritmando. Então, muito simples, é só aplicar a definição 3 elevado a 4 igual a k. Então, eu vou ter 3 elevado a 4 igual a k, 3 elevado a 4 é 81, k igual a 81, acabou. Fácil demais, né? Na letra B, também é muito simples. O k está na base, então eu vou elevar a base ao resultado, k ao cubo tem que dar 125. Aí, para isolar o k, eu vou tirar esse cubo, essa potência. O contrário de elevar ao cubo é a raiz cúbica. A raiz cúbica de 125 é 5. Muito tranquilo também. Nesses dois casos aqui, e a gente vai ver mais para frente também como usar a calculadora para fazer, tá? Eu vou calcular o k olhando para a definição do log e para as consequências. Como que eu posso escrever, né, esse 0,00001? Todo número que é formado só por zeros e 1, se ele tem casas decimais, o número de casas decimais é o expoente negativo do 10, né, é o 10 na menos 5. Aplicando a definição, 10 elevado a k igual a esse 0,00001, eu tenho que 10 elevado a k igual a 10 na menos 5. Igualei duas potências de mesma base, corta as bases, iguala os expoentes, k igual a menos 5. Similar aqui, eu vou aplicar a definição, 32 avos elevado a k é igual a 4. Aqui eu vou buscar uma base comum, então a base do 32 e do 4 vai ser o 2. Do 32 é 2 a quinta, mas já para jogar para cima eu posso jogar como 2 na menos 5, elevado a k vai ficar 2 na menos 5k, já multipliquei os expoentes, e o 4 é 2 ao quadrado, corta aqui as bases 2, que elas têm em comum, vai ficar com menos 5k igual a 2, divide por menos 5, k igual a menos 2 quintos. E nesses dois casos aqui, mas também vale para esse caso aqui, até acabei não circulando, mas vale, nós podemos utilizar a calculadora científica. A gente vai ver mais adiante quais os botões usar e como usar, tá bom? Então vamos lá, vamos para um próximo exercício. Calcular valor de expressão. Então, tem vários logs. O que a gente vai fazer? Sempre calcule os logs separadamente. Nesse primeiro momento, sem usar a calculadora, nós vamos log por log. Então, aqui eu vou separar a expressão A em isso aqui eu vou chamar de x, isso aqui eu vou chamar de y. Então, x é log de 1 sobre 256 na base 4 e y é log de 2 na base 1/16. Vou aplicar aqui a definição, 4 elevado a x é igual a 1 sobre 256. Nesse caso, já vou usar o 4 como 2 ao quadrado e o 256 como 2 à oitava. Podia usar a base 4 também, mas optei por usar a base 2. E aí eu tenho 2 ao quadrado vezes x. Isso aqui 2 ao quadrado elevado a x vai multiplicar os expoentes, vai ficar 2 elevado a 2x. E 1 sobre 2 à oitava vai mudar o sinal do expoente, menos 8. Vai igualar os expoentes, né? Corta as bases igual aos expoentes, 2x igual a menos 8, divide por 2, x igual a menos 4. Então, a primeira parte da expressão A vale menos 4. Na segunda parte, vou novamente aplicar a definição. 16 é 1 sobre 2 à quarta, ó. 1/16, 1 sobre 2 à quarta. Elevado a y igual a 2. Legal. Vou até mudar a cor da caneta aqui, porque como está vermelho ali, fica vermelho no vermelho, né? Vou puxar um verde aqui. Então, apliquei aqui a definição, esse elevado a esse é igual a esse. Vou transformar essa fração aqui em 2, então vou transformar esse 4 aqui, expoente, em negativo, menos 4 vezes y, 2 elevado a menos 4y, igual a 2 elevado a 1. Corta as bases igual aos expoentes, menos 4y igual a 1, y igual a menos 1/4. Fez o x, fez o y, agora você consegue calcular o a. Troca os valores de x e y aqui. Então, a vai ser menos 4 do x, menos o y, que é menos 1/4. Menos com menos vai dar mais, você joga na calculadora, é isso. Resultado, menos 15/4. Legal? Expressão B. Tenho 3 logaritmos. Vamos chamar de x, y e z. Beleza? Então, primeiro log. Log de 1/32 na base 0,5 é igual a x. 0,5 é 1 meio. E aí eu posso pegar 1 meio e elevar a x igual a 1/32, que é 1 sobre 2 na quinta. Nosta que, na verdade, eu tenho duas frações duas potências na base fracionária 1 meio.
Porque 1 sobre 2 à quinta é 1 meio elevado à quinta. 1 à quinta é 1. Né? E aí eu posso trabalhar, deixa eu pegar uma borracha que acho que ficou ruim onde escrevi o Z aqui, ficou muito em cima. Eu posso trabalhar agora com a base 1 meio, 1 meio, corta as bases, x igual a 5. Beleza? Não precisava levar para a base 2, podia usar a base 1 meio que eu já tinha ali. O y é log de raiz quadrada de 1/27 na base 3. Eu já vou escrever a raiz quadrada como expoente fracionário 1 meio e o 27 como 3 ao cubo. Então eu posso aí jogar esse 3 ao cubo para cima, vai ficar 3 elevado a menos 3 e já multiplica por 1 meio, 3 elevado a menos 3 meios. Igualou as bases, corta as bases, y igual a menos 3 meios. E por fim, o z, que é log de 64 na base raiz de 2. Raiz de 2 eu já vou escrever como 2 elevado a 1 meio. 64 é 2 à sexta. Multiplica aqui os expoentes, 2 elevado a z sobre 2 igual a 2 à sexta. Corta as bases. Z sobre 2 é 6. Multiplica por 2, z igual a 12. Achou o x, achou o y, achou o z, achou esses 3 logs, calcula o b. Então o b vai ser, dentro do parênteses, x, que é 5, mais o y, que é menos 3 meios, fora do parênteses, vezes o z, que é 12. Joga direto na calculadora, não fica fazendo por partes, tá? Isso vai dar 42. Legal? Professor, mas não dá para jogar direto na calculadora essa expressão do jeito que ela está? Daria, dependendo do modelo de calculadora que você tem. Ah, professor, então quer dizer que o meu modelo não calcula log, talvez? Calma, calcula, mas aí ele vai precisar de uma propriedade para calcular. Tem calculadora que você vai ver um botãozinho assim, ó, log, um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui. Essa calculadora ela vai estar apta para calcular qualquer log em qualquer base. Em compensação, terão calculadoras onde você vai ver só um botãozinho log e um botãozinho ln, geralmente um do lado do outro. Ou seja, ela só calcula log na base decimal ou na base natural, na base e, né? Logaritmo natural. Nesses casos, a gente consegue fazer o cálculo desses outros logs mais complexos usando de uma propriedade. E é isso que a gente vai ver agora, algumas das propriedades de logaritmo. Lembra que a gente estudou as propriedades de potência e propriedades de radiciação? As propriedades de logaritmo são muito similares, muito parecidas, e a ideia é auxiliar na simplificação de cálculo de expressões. Tá bom? Qual é a primeira? Logaritmo de um produto. Lembra que a multiplicação de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes? Se o logaritmo é similar à exponenciação, só que é invertido à exponenciação, e a gente vai ver isso melhor na próxima aula, aqui funciona justamente o inverso. O logaritmo de uma multiplicação vira a soma de 2 logaritmos de mesma base. Então, o logaritmo do produto de 2 números, p e q, dentro do logaritmando, em uma base A, é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números na base A. Então, log de p vezes q é igual a log de p mais log de q. Também posso entender que a soma de 2 logs de mesma base pode virar um log só, multiplicando os logaritmandos. Posso ir num sentido ou no outro na propriedade. Beleza? A prova dessa propriedade, se eu chamar log de p na base A de x, log de q na base A de y e log do produto entre eles na base A de z, usando a definição a elevado a x igual a p, a elevado a y igual a q e a elevado a z é igual ao produto. Ei, mas o produto eu posso fazer então esse vezes esse, certo ou não? Então, a elevado a z igual a elevado a x vezes a elevado a y. Multiplicação de potências de mesma base não conserva a base e soma os expoentes? Então eu chego nessa igualdade. Não posso cortar agora as bases e igualar os 2 expoentes? Z igual a x mais y, logo, o log do produto é a soma dos 2 logs. Beleza? 2 exemplinhos só para a gente fixar essa ideia aqui. Ó. Log de 500 e log de 4 na base 6 mais log de 9 na base 6. Bom, log de 500 é um log decimal, a base é 10. E 500 não é uma potência de base 10. Poxa vida, então eu não consigo resolver. Mas eu posso separar esse 500 como 5 vezes 100. E 100 é uma potência de base 10. E aí essa multiplicação entre os 5 e o 100, eu vou transformar na soma de 2 logs. Vai ficar log de 5 mais log de 100.
Log de 100 é log de 10 ao quadrado, ou seja, né, log de 10 ao quadrado. A gente já viu na definição que quando as bases dessa potência e do logaritmo são iguais, fica o expoente, então isso vale 2. Então eu posso escrever como log de 5 mais 2. Beleza? E esse segundo aqui? Ixi, eu tenho log de 4 na base 6, log de 9 na base 6. O 4 não é uma potência de 6, o 9 não é uma potência de 6, mas eu tenho uma soma. A soma de dois logs posso transformar do log de um produto. O que acontece quando eu faço 4 vezes 9? Dá 36. E 36 é 6 ao quadrado, então log de 36 na base 6 dá 2. Beleza? De maneira muito similar a essa primeira propriedade, a segunda propriedade, ela traz o logaritmo de um quociente. Então, ao invés da multiplicação, agora eu tenho a divisão. Consequentemente, se a divisão é a operação inversa da multiplicação, eu também uso a operação inversa da soma, a subtração. Então, o log da divisão de dois logaritmandos, eu separo na subtração de dois logs de mesma base, ok? Sempre mantendo a base. Vou provar aqui de novo, chamei log de p na base a de x, log de q na base a de y, e o log da divisão de z. Aplica a definição para os três, então eu tenho que a elevado a x é p, a elevado a y é q, e a elevado a z é a divisão. Ei, mas se isso é p e isso é q, eu posso usar o a elevado a x no lugar do p, o a elevado a y no lugar do q. Então eu tenho essa divisão. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Igualou duas potências de mesma base, corta as bases, iguala os expoentes. Z é igual a x menos y, ou seja, o log da divisão é a subtração dos logs. Vamos fazer dois exemplinhos aqui para voltar? E, professor, log de 500 de novo? Sim, vamos resolver o log de 500 de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de eu pensar o 500 como 5 vezes 100, eu não posso pensar o 500 como 1000 dividido por 2? Interessante, né? E 1000 é uma potência de base 10. Tem aqui uma divisão, vou separar numa subtração de logs. Log de 1000 menos log de 2. Log de 1000 é log de 10 ao cubo. Isso vale 3. Então eu posso representar como 3 menos log de 2. É legal mostrar, depois você pode até jogar isso na calculadora e testar, que 3 menos log de 2 é igual a 5 mais log de... log de 5 mais 2 dá o mesmo resultado e é igual a log de 500. Você facilmente na calculadora, usando o botão log, você calcula isso. Tá? Na letra B, eu tenho uma subtração de 2 logs com a base 5. 75 não é uma potência de base 5 e 3 também não. Mas quando eu faço essa subtração, eu posso transformar isso no log da divisão. Um log só, dividindo os logaritmandos. E 75 dividido por 3 dá 25. Que é 5 ao quadrado. Então, log de 25 na base 5 dá 2. Simples, né? Aqui só um comentário. Quando eu tenho log de 1 sobre t na base A, eu poderia separar isso numa subtração. Log de 1 na base A menos log de t na base A. Acontece que log de 1, quando o logaritmando vale 1, isso aqui vale 0. Então, vai sobrar só o menos log de t na base A. E a gente dá um nome especial para isso, chama de cologaritmo. Gente, mas isso aparece muito pouco, tá bom? Essa nomenclatura de cologaritmo a gente usa muito pouco, então não se preocupe tanto com isso agora, beleza? Tá dando um vídeo extenso, eu ainda tenho algumas propriedades para trabalhar, eu vou pausar esse vídeo aqui e continuo o próximo vídeo logo na sequência. Segue aí!